Foi! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vou falar muito rápido hoje. Nós somos do Hub Podcast. Eu sou o Brunão Morada. Tipo narrador de futebol, aqui, vai. lembra da rádio? A gente fazendo programa de rádio? Então vai. Estamos aqui hoje, aqui no Hub Podcast. Aqui do meu lado tá ele, DJ Medina. E aí, meus amigos, tudo bem? Nossa. Tem que falar que eu tô nada a ver, parece que eu tô com pigarro. Paulo tem que vir no Emílio ali, ó. Tô com drive, né, mano? E aí, meus bebês, como é que vocês estão? Estão felizes? Estão legal? É isso aí, cara. Tão legal. Tão legal. Tão legal. Português Abraço, Pasquale. mandou lembrança. Ali ele, Vona Iver. Legal, Vona. E aí, gente, eu ia fazer um personagem... Mano, tão legal, velho. Tão legal, é isso aí. E aí, gente? Tão legal? Gente, hoje nós estamos aqui novamente no Hub Drops, que é um episódio mais curto com tema. Então, muita gente pediu isso pra gente quando a gente abria caixinha de perguntas, porque num episódio full, nós chamamos agora o Hub de o normal de full, né? Hub que é o completo ali. Isso. Então, O nome é bom, hein? É verdade. Então, eu sou bom de nome. Drops foi você que deu, né? Hã? Por isso que não é bom o nome. Gente, é verdade que a gente venceu e ele perdeu. Eu falo, velho, vem uma pastilha na minha cabeça, sabe? Pastilhinha Só que você tá em 80. com gosto de pasta de dente, assim. 1985. Mas beleza, galera, é um bom nome. Então é o seguinte... o Hub Drops é um episódio mais curto, temático. A gente sempre abria a caixinha de pergunta, a galera vinha perguntando, vinha pedindo. Falou, pô, naquele episódio de 3 horas e pouco, vocês falaram sobre 15 assuntos diferentes. O Bruno não deixou ninguém falar, completar. Vocês ficavam falando, atravessando o convidado e dentro disso fala, pô, vocês falaram sobre tal assunto, queria ouvir mais a respeito disso. Falaram sobre tal. Então nós resolvemos fazer esse experimento, essa experiência. E nós estamos fazendo o Hub Drops com alguns temas. Mas antes de a gente falar o tema e falar quem está com a gente, que na verdade vocês já viram na thumb, a gente fica fazendo surpresa, mas já está a foto do convidado na thumb. Então, e falando em thumb, a thumb só precisa ser feita através de uma câmera. É verdade. Tô te ajudando, né, Medina? Obrigado, essa foi boa. A thumb que é feita com Blackmagic. Blackmagic que foi comprada onde? Na Mr. Videomaker. Se você está precisando de câmeras e lentes, equipamentos para vídeo, mesa de corte, para melhorar a live da sua igreja, ele mudou até para gravar o videoclipe da tua banda. Marçal. Mr. Videomaker tá aqui na descrição, nós somos representantes da Blackmagic. Pede desconto do Marcão. Pede desconto pro Marcão, fala que o cupom é Leandro Barreto. 2022. House Leandro Barreto. Só que você vai comprar, Medina, você vai comprar câmera com o quê? Hã? Com o que você compra uma Com câmera? dinheiro. Com dinheiro que vai estar onde daqui uns dias? No Warbank. Exatamente. O Warbank, que é esse novo banco digital que está chegando para trazer confiança no digital. E, para você saber mais, aqui na descrição tem o warbank.com.br. Que com o dinheiro que está lá, o que você pode comprar também? Uma roupa numa loja evangélica. Loja que moda gospel. Moda gospel. É na isso. onde? Na loja Shaddai? Malhas antidemônio. Na loja Shaddai? Lojadomorada.com. Que tem o que lá? Tem camiseta. Que serve no Vona. Tem Elanca anti-mal olhado. Tem isso. Tem também. Elanca. Tem camiseta pra e nós vamos pelanca. lançar, tá prometido aqui, a coleção da dança profética. Isso. Colans Vona. Verdade, o Vona é dançarino, né, mano? É isso, duro que é. Vontade de Mas vamos deixar o vídeo. passado do Vona pra lá. E eu quero falar pra você ser membro desse canal, meu bebê. Porque os membros têm um monte de regalias e benefícios legais e privilégios. Fica sabendo das novidades, manda perguntas pro convidado. E é isso, falando em convidado... ajuda esse canal a levar essa mensagem mais longe. Seja E falando membro. em convidado... Isso. Está ele aqui de novo com a gente. O dia inteiro. Com a minha nova camisa. Isso. Da onde que é? Lá da Poema Store. Da Igreja Poema. E como é que você veio até aqui? Eu vim com o carro da Sanches Motors. Cara, que sensacional. Muito bom. Ela é a mais o quê de Taubaté? A mais braba de Taubaté. É isso. Gente, nós estamos aqui com o Leandro Barreto, nosso pastor. E o tema de hoje... Qual é o tema? Qual que é o tema de hoje? Você esqueceu de verdade, né? Qual que é o tema? Você está vindo download, tema de hoje. A gente fez vários hoje. Ó, o download vai vir aqui pra você, peraí, ó. Peraí, não fala, mano. Ó o download. Eu não quero ter Alzheimer, mano. Quero lembrar, peraí. O Vona podia cantar esse tema. Que ele fazia cover do 4x1 antigamente. Opa! Recebi aqui na produção. Mentalizei. O tema de hoje é... Como descobrir o seu chamado. É isso. No meu caso, como lembrar, né? Isso. Do seu chamado. Nossa. Eu vou ser... Então canta a musiquinha que fez você lembrar. Hã?
Canta Tem muito. um chamado. É isso. Essa daí. E lá vem. Não canta muito não, senão o YouTube a gente vai vem. querer. O robô pega O tudo. robôzinho tá bravo. Muda o compasso, pode cantar verdade. Mas, com o cara, compasso. eu tenho Monetização vai derrubar. Eu queria saber pra que eu nasci, qual é o meu chamado, onde que eu vou me Você encaixar na nasceu pra igreja? ser DJ. Onde que eu me Ministério. Como você encaixo? descobriu o pendrive? Tô brincando, vai. Ah, ele gosta dessa piada, Ah, é que teu Alguém- ministério é Mas você digital, sabe- mas mano. deixa eu Teu te ministério é contar. digital. Mas Mas deixa eu te embaixo. contar, essa piada já nem tem mais sentido, porque o pendrive já morreu, mano. E o seu ministério Já também, morreu então. o pendrive. Bluetooth, então. Entende? Agora o Ministério Bluetooth, entendi. É, Então vai. Spotify. Continuando. Gente, vamos, Leandro Barreto. Aí. Muito bom, mano. Mas é isso, eu quero saber, Lê, eu nasci pra quê? Como que eu descubro? Como que eu descubro meu chamado? Se eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou... Que eu voz sou? é essa? Não sei, é uma voz de perguntador. E talvez não vai ser nenhuma dessas, né? Talvez não vai ser nenhuma Exatamente. dessas. Nem todos vão fluir no segundo Como ministério, que é outro descobrir o tema, meu né? Outro chamado? tema. Outro tema, é. 5 ministérios é outra coisa. Cara, é a pergunta mais feita, né? Nas nossas Terra. redes sociais, Na caixinha de provavelmente. pergunta. Depois de Tatuagem. Pode Música do Mundo e tatuagem. Então, no ranking, é o ranking 3, né? Na verdade, a primeira pergunta crente é essa, né? Qual é o meu chamado? Porque as outras duas É. até onde, Até onde eu posso ir. até onde eu posso ir que ainda tô Me no dá um céu. respaldo. É. E, cara, o chamado é uma palavra muito poderosa, né? Tem a ver com chamando, tem a ver com alguém te trazendo, né? Chamado é ô Medina, ô Brunão, ô Vona, isso é chamado. É um alguém convite. te chamando, é um convite. Então, em Gênesis 3:9, é a primeira menção de chamado das Escrituras Sagradas. Adão e Eva acabam de pecar, eles estão escondidos dentro da samambaia lá Eles estavam dentro escondidos no meio das plantas lá do Éden, então o Senhor olha, vê onde eles estão e o Senhor não ficou surpreendido. Não, onde estão vocês? Não consigo achar. Não estava brincando de esconde-esconde com eles. Mas o Senhor os chama, né? Adão, Eva, venham aqui, cadê vocês? Então o chamado é convite para voltar, chamando de volta. Ou para nós, né, que não nos sentimos chamados de volta, porque para nós não caímos lá. Tem um monte de gente até hoje que fala, pô, Adão e Eva faz aquilo lá e agora eu tenho que sofrer essas Sim. coisas que eu sofro. Todos caímos com eles. Então, o primeiro Adão é a alma vivente e o segundo Adão é Cristo, né, o Espírito vivificante. Então, todos caímos com Adão. Então, no convite para voltar para o relacionamento, todos estamos convidados. Agora, aqui já começa, dá para saber qual é a nossa linha teológica. Então, por exemplo, todos são chamados. A Bíblia diz muitos são chamados. E provavelmente todos são chamados, porque todos somos predestinados a filhos. Então, todos é todos. Então, se tivesse uma cadeirinha no céu, devia ter o nome escrito de todo mundo lá na cadeirinha te esperando chegar. A Bíblia, essa polêmica não é minha, é bíblica e A conta não é pra você, o né? Luciano Subirá que aguça isso na pregação dele com muita maturidade, sem criar nenhuma polêmica, mas o Luciano nos ensina, e depois você vai ler as escrituras, esse foi um spark dele, o nome nunca é escrito no livro da vida, né? O nome já está lá. O nome é apagado. Então, até eu não sei o que a gente faz com o apelo que a gente faz no final de escrever o nome, se o nome já está O lá. apelo tá errado faz tempo. Então, Confere meu nome no livro da vida. confere isso. Tá isso. Seria, né? Dá um cheque. Agora, estar predestinado não significa estar destinado. Porque se significasse, não ia ter João 1, versículo 12. Todos quanto o receberam. Então, quem não recebeu, não se torna. Agora, eu não recebi porque eu não escolhi, porque eu não quis. Muitos são convidados, mas poucos participam. Então, todos somos chamados para estar com Deus. Então, chamado ao sacerdócio universal da ordem de Melquisedeque do cristão.
Então, desde de quem já morreu até quem vai nascer, todos somos chamados de volta em Cristo Jesus para estar com Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas eu tenho medo, né? Eu não posso estar lá. Eu sou pecador. Então o último versículo de Hebreus 4 diz o quê? Que a gente pode entrar com confiança diante do trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia no dia mau. Como entramos nesse lugar? Eu acho que o episódio de Abraão com Esaú e seu irmão, ele respalda bem, né? Então Esaú sai para caçar, Jacó entra com a roupa do irmão mais velho. Então a mãe forja, né? Mata lá uma ovelha, ele veste, entra com o guisado feito com ela. Então ele entra com o sacrifício, na pele do sacrifício. Ele entra lá, o pai fala, quem tá aí? Sou eu, Deus, Leandro Barreto. Não vou falar isso, porque eu não posso entrar, sou um pecador. Então como que eu entro? Sou eu, Deus, Jesus. Aí ele fala o quê? Sou eu, Deus, Medina, sou Vona, Brunão. Ele fala, peraí, vem mais perto porque a voz é do Leandro, a voz é do Jacó, a voz é do Brunão, a voz é do Medina. Quando ele chega, ele põe a mão e diz, a voz é de um filho, mas o revestimento, a pele é do mais velho. Aquilo aponta para esse momento. Isso é a sombra desse momento. Então, qualquer pessoa agora pode entrar diante do Senhor a fim de alcançar graça e misericórdia? Qualquer pessoa. Como que pode? Por meio do sacrifício de Jesus. O que é chamado é ir lá nesse lugar e não só ir. É passar a ficar. Eu quero estar nesse lugar, tem uma banda legalzinha que canta uma música assim, permanecer nesse lugar até me tornar esse lugar. Então, chamado sempre vai ser ter um relacionamento de filho com o pai. Chamado sempre vai ser acessar o meu legado com o pai. Chamado sempre vai ser conter poder de Deus. Chamado não é pastor, chamado não é missionário, chamado não é apóstolo, chamado não é influencer, chamado não é youtuber, chamado não é nada. Chamado é uma única coisa. Vir para o início de todas as coisas. Adão saiu voluntariamente do Éden, nós somos convidados a entrar por meio de Jesus. Então, o que é chamado? Ter meu relacionamento exclusivo com o Senhor. E lá, vivendo disso, Mateus 6,6 diz, entra no seu quarto, fecha a porta, busca o Senhor em secreto. Esse Senhor que te vem em secreto te recompensará. Então, todas as outras coisas que nós chamamos de chamado, elas podem ser reveladas lá dentro do genuíno chamado. Então, eu queria estudar, mas eu não sei o quê. Frequenta o lugar secreto. Eu queria ser pastor, não sei se é isso que eu tenho. Fique lá até que... A forma de eu descobrir o chamado, ou o chamado ministerial, que é a dúvida de muita gente, cumprir, né? O chamado sacerdotal. Agora, o que nós chamamos de chamado, os 5 ministérios, Efésios 4:1 diz pra gente, ali fala sobre uma vocação, da palavra grega, eclésia, que é oriundo de eclésia. Eclésia é a tradução no Novo Testamento de igreja. Eclésia é o serviço ministerial da igreja. Então, qual é a vocação de cada um de nós? Ela pode ser 5 só. A nossa vocação, ela vem numa das 5 linhas, independente do título. Porque senão aqui a gente já é rejeitado por outras teologias. Mas, por exemplo, uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, evangelistas e pastores. Essas são as 5... Que seria diferenciar a vocação do chamado e do ministério, né? Sim. E de profissão. Exato. E de profissão, porque a profissão se escolhe. Tem gente que gosta, por exemplo, de romantizar. Deus tem uma pessoa especial para cada pessoa? Uns creem que sim. E outros creem que não. Eu devia ter orado, mas graças a Deus, Deus me deu uma pessoa maravilhosa, mas eu não orei porque eu não era cristão. Eu escolhi. Mas Paulo diz que a mulher viúva, ela está ligada ao marido até que ele morra. Morrendo assim, ela pode escolher com quem quer se casar. Então, se alguém gosta de romantizar que Deus tem que revelar alguém, Paulo diz que a viúva pode escolher alguém. Então, na verdade, faz sentido.
a escolha e a revelação de Deus, para mim, está dentro da mesma coisa se você é um homem temente. Mas se você não é um homem temente, depois você vai falar que você tem um dedo podre, que você escolheu errado e agora você quer escolher de novo. Cada um vai dar a desculpa que quiser. Agora, dentro de chamado, Brunão, Deus pode revelar ministério, Deus pode revelar vocação, Deus pode até revelar profissão, ou você pode escolher. E tem muitas coisas que você pode desenvolver com Deus. Tem um livro chamado Todos Somos Sacerdotes, e esse livro foi trazido até para o Brasil pelo Mark Schubert. Cara, esse livro é uma grande inspiração para mim, porque tudo que o cristão vive e tudo que ele deveria viver na autenticidade, na ortodoxia das Escrituras, nasce da palavra e da busca pelo Espírito Santo, da busca por esse relacionamento no lugar secreto. Então o chamado é universal. E quando alguém fala, não sei se mudo de igreja, eu não sei se eu caso agora ou depois, eu não sei se eu sou pastor, tudo isso está lá. Então, na verdade, existe uma hierarquia, e essa hierarquia foi decretada quando o Senhor eleva o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Então ele escolheu qual é o nome número 1. E depois do nome número 1 vai vindo os nomes com os seus poderes. Então a morte e o inferno eram nomes altíssimos em poder. O senhorio de Jesus destronou a morte e o inferno. A morte e o inferno devem ter algum poder, bem menor que o de Jesus. Nessa hierarquia, o nome de Jesus está acima do câncer. Nessa hierarquia, o nome de Jesus está acima de pastoreio. Nessa hierarquia, o nome de Jesus está acima do ministério fulano, ciclano e beltrano. Então, em Jesus está contido tudo. E o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável a jorrar. Então, se eu me mantenho, começo no nível easy, Mateus 6,6 para mim é o nível easy. Mas a sala do concílio é um nível em que você marca, como a gente marcou para estar nesse podcast. Eu vou marcar um tempo com Deus. E o que é isso? Eu vou entrar numa consagração, vou jejuar, eu vou orar, eu vou sair um pouco das redes sociais, eu vou deixar a TV, eu vou deixar uma coisa que eu gosto de comer. São os votos. Eu vou mergulhar aqui num tempo de consagração, eu quero ouvir a Deus. Quando você está falando isso, você está falando, Deus, eu estou falando sério. Não que ele precise disso, mas você precisa disso. Então nada disso aperta o botão send de Deus, liga, play, vai lá Deus. Nada disso. Legal, você falou que significa Deus, eu tô falando sério, eu tô correndo atrás disso. Que louco, né? Tipo, desmistifica, mas também não desabilita. Exato. Ele não diz assim, clama a mim e eu responderei. Ele está dizendo, tem uma ação em direção a mim, que eu vou numa segunda ação em direção a você, mas a primeira ação... Se achegue a mim, eu me chegarei a vós. Exato. Então, se você me buscar de todo o seu coração, eu me deixarei achar por você. Então, a glória dele se esconder. A do homem não é debater teologia para falar se alguém tem mais intimidade ou não. Não é essa. E agora, Lê, entendendo e sabendo, porque todo mundo que clicou nesse vídeo por causa do título... E tem uma angústia do fazer. Tem uma angústia do... quero descobrir um chamado. Agora está todo mundo já entendendo que, na verdade, nós somos chamados para o relacionamento com o Senhor. Nós somos chamados para esse sacerdócio. Só que também tem essa outra parte, que é a vocação, que é o ministério, é o serviço ao corpo de Cristo, é o serviço que é onde popularmente a galera entende que é chamado. E a gente está... hoje, traduzindo, trazendo a clareza de que, na verdade, o chamado é a intimidade, mas nesse sentido popular da coisa, que é o do fazer. Como é que eu descubro que como é que você descobriu que você seria um pastor? Como é que eu descobri que eu seria um ministro de louvor? Como é que o outro descobriu que ele seria tal coisa, tal coisa, tal coisa? Nesse sentido, o que você fala? É extremamente paradoxal a tentativa de responder na prática como é essa descoberta. Revelação de Deus nunca é igual de uma pessoa para outra. Exatamente. Por exemplo... E todo mundo adora uma forma. Todo né? mundo quer ser Maria, né?
Na teologia do secreto, todo mundo quer ser Maria e não Marta, Está certo? aos pés de Jesus. Mas vocês lembram da parábola da Maria desviada? Não. Tem uma parábola na Bíblia que a Maria está desviada. É a mesma Maria? Não, é outra. Outra, né? Mas tipificando. Mas tipifica. Tá. E é junto as passagens. É uma seguida da outra. Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, foi o que Jesus disse. Então, quem é Maria, teologicamente falando? É uma mulher do sacerdócio. Certo? E uma mulher do sacerdócio, um homem do sacerdócio, normalmente ele ministra a Deus e quem ele tem junto dele? Porque ele também tem um serviço ministerial. Ele tem um discípulo. Então volta agora na parábola do bom samaritano, que é antes. O sacerdote está desviado, o discípulo está desviado, e a Marta, que é alguém que faz a obra. Marta significa aquela que faz a obra. O bom samaritano aparece não para orar, nem para buscar Deus, nem para orar em línguas, nem para profetizar. O bom samaritano aparece, pega o cara caído, bota no cavalo dele, leva óleo, vinho, ele faz. Então, se entrasse duas pessoas agora no meu gabinete, uma delas é a Marta Hard e a outra é a Maria Hard. E elas ambas são hards, elas não deixam a multiforme manifestação de Deus tocá-las. Então uma só quer trabalhar para Jesus e a outra só quer amar Jesus no secreto. Se ambas entrassem no meu gabinete e falassem para mim: Leandro Barreto, qual é o meu problema? Sou ovelha da sua igreja, qual é o meu problema? Que resposta eu daria para cada uma delas? A mesma ou uma resposta diferente? Acho que é mesmo. Você tá indo muito fundo aí no... Na verdade, eu responderia diferente. Marta, você toda hora só escolhe a obra de Deus. Marta, não está na hora de você fazer como Maria, ficar nos pés de Jesus e buscar Jesus intimamente? Está na hora, Marta. Aí se a Marta saísse e o sacerdote entrasse, Leandro, eu vi um homem assaltado no caminho, mas ia ter culto. E o levita que estava comigo ia tocar. Eu vi ele caído, larguei ele lá na beira do caminho, porque você sabe, né, cara? Tem que ter zelo com as coisas espirituais. Meu sacerdócio não pode ficar para trás. Estava vendo o culto, vou cultuar a Deus. Nessa hora, a coisa mais importante não era Deus, era o seu próximo. Então, diante de Jesus, a coisa mais importante é Jesus. Mas diante da necessidade do próximo, a coisa mais importante pode ser ele, seu serviço ministerial. Então, a parábola do bom samaritano é a antitese da Marta e Maria. E Marta e Maria é a antitese da parábola do bom samaritano. Em que aspecto? Se o bom samaritano fizesse só para fazer um vídeo, colocar no YouTube e dizer que ele é um homem muito de Deus, ele já recebeu sua recompensa. E parece que há uma tentação muito grande da nossa geração de mostrar as obras que eles estão fazendo. Muito. E Mateus 6,6 fala: ora em secreto, jejum em secreto, lava o rosto para parecer que foi na festa, e ore em secreto, semeie em secreto. Mas me parece agora que a gente cura uma pessoa, tem que fazer um vídeo. Estica uma perna, tem que fazer um vídeo. Cura alguém de tosse, tem que fazer um vídeo. Vídeo. E o outro cara também que vai para o lugar secreto, ele fica lá, partiu Nárnia. E todo mundo só quer recompensa pública, e ninguém quer o quê? Viver o ministério. Viver em Jesus e amar o próximo. Então, olha só. Algum dia meu sacerdócio vai dizer: fique aqui nos pés de Jesus, você é Maria. Mas algum dia no meu sacerdócio, a religião dos caras que buscam no secreto estão fazendo eles ir para uma conferência do secreto, mas eles não estão amando as pessoas que estão na sociedade, que precisam ser evangelizadas, precisam ser ganhas, discipuladas, fundamentadas. Entende? Daí a Maria desviada é quem? É aquela que fala para todo mundo: eu escolhi a melhor parte, mas ela não tem relacionamento com o próximo. Então vem Romanos 15,16, Paulo fala assim: eu tenho um chamado sacerdotal de evangelizar os gentios. Então o meu sacerdócio não é só ministrar a Deus. Eu ministro a Deus no meu chamado e as pessoas têm que ser tocadas por aquilo que eu carrego. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Sacerdócio, ministério. Então a revelação, a minha revelação era evangelística. Daqui a pouco ela ganhou uma atualização, eu virei pastorzão. Daqui a pouco a galera começa a evoluir, nós precisamos ensinar mais profundamente. Mergulhei a mestre.
Agora, nos últimos anos, vivendo algo mais era a minha apostólico. pergunta, como é que foi o seu desenvolvimento para aquilo desde o início ali, que você já está entrando, na verdade. Por mais ou menos 2 ou 3 anos, eu evangelizava todo mundo e a Poema era um túnel. Então entrava gente a rodo e eles iam sair a rodo. Porque eles não tinham consolidação e fundamentação. O que não vem de um evangelista. Quais anos da Poema isso aí? Nos 2 primeiros anos, 2, 3. De repente eu escuto algo de Deus assim: fique mais pastor, consolide todo mundo que você ganhou e treine novos evangelistas e envie. Foi uma morte para mim, cara. Eu era da rua. Você tinha prazer nisso? Missões urbanas, eu tinha prazer. Eu não gosto nem muito de ver o que o Luca Martini faz, porque me dá vontade de fazer de novo. Sério? E é um dos caras que me faz assim, nossa, mano, eu queria fazer isso. Eu amo isso. Né? Eu olho pro Canta, olho pro Juan na rua. Eu falo, nossa, mano, eu tô dentro de uma igreja. Eu pirava nisso. Mas se eu não ficasse dentro da igreja e não me tornasse o que seu pai é há muito tempo, eu não ia consolidar as pessoas. Só que chegou um dia, cara, eu olhei para 10 caras, eles eram iguais a mim, iguais. Eles já sabiam tudo que eu falava. Naquela hora eu ouvi Deus falar assim: levanta eles, pastores, e mergulha em ter uma boa doutrina. Mergulha em ter uma sã teologia. Mergulha em trazer um fio para essa igreja. Mergulha em ser mestre, porque esses caras vão comer fora. E daqui a pouco vai ter uma guerra de alimento aqui. E daqui a pouco vira uma coxa de retalho church. Então tem muito pastor que não quer que o cara vá comer fora, mas ele não cultiva grama. Pastor não tem que construir muro. Investe mais em cerca do que em pasto. Com certeza. Agora mete um pasto louco, deixa as ovelhas tudo malucas ali dentro. Era o que eu tinha que fazer. Então, nessa época, eu tinha evangelistas nas ruas, pastores dentro da igreja, e eu comecei a me tornar mais mestre. Eu criei uma escola que começou a consolidar. Alguns de vocês chegaram a fazer essas escolas. Teve escola de profeta, escola 318, escola tudo ou nada. Agora tem uma nova escola que está vindo. Então, quando o Danduque e o Schubert vieram e eles me ordenaram, eu recebi uma nova ordenação, mas eu já era pastor. E na minha teologia, não tem apóstolo, né? E de verdade nem me importa esse título. Porque, por exemplo... A sua teologia não tem ou não tinha? Não tinha apóstolo. Ah, tá. Aí, de repente, eles me ordenaram. Eu falei, mas para que serve? Daqui a pouco, a gente estava, de alguma maneira, consolidando a igreja. Hoje são 9 poemas. E tem outros núcleos começando, outras pessoas querendo transicionar. Então, eu não sabia que esse era o chamado apostólico. Agora, por exemplo, eu posso citar com muito carinho a respeito aqui, por exemplo, a Assembleia de Deus ou a Igreja Batista. Ah, eles não têm apóstolo. Eles têm apóstolo. Eles não têm o título. E não precisam do título. Porque eles saíram consolidando a igreja para tudo quanto é lado. Uhum. Eles têm evangelistas. Eles têm pastor. Se olhar para a igreja episcopal, ela tem outra nomenclatura. Mas elas têm igreja espalhada pela face da terra. Agora tem gente hoje muito Nutella querendo falar, eu tenho o título tal, mas não tem as obras e tal. Não pratica. Entendeu? Então o título não muda a vida de ninguém. Agora, igrejas esparramadas, a gente conhece o Davizinho Miranda. Uhum. Cara, são quase 20 mil igrejas na terra. Se alguém quiser falar que o Davi Miranda é pastor ou apóstolo, é problema de cada um. A nomenclatura da igreja dele tem que ser respeitada. Mas a verdade é que o encargo sobre ele é apostólico. Se você olhar para as escrituras, Efésios 4, você vai ver nitidamente isso. Mas me parece que tem muita gente hoje discutindo se tem ou se não tem. Enquanto isso, a gente perde o encargo. Então, o que é mais importante? Discutir se há título ou não tem ou frutificar isso? Nós deveríamos estar frutificando ainda mais. Então, eu não me importo o que pensam de nós. A gente continua avançando como igreja da maneira que Deus tem falado onde? Na doutrina e no lugar secreto. Então, o que é importante? Discutir qual é a verdadeira teologia. Para começar, não existe teologia, existe teologias. E a tentativa de todas elas é descrever algo como Deus pensa. Nos dá cosmovisão, lentes para enxergar a partir de Armínio, Calvino, etc. e outras pessoas. Agora, a verdadeira teologia é o quanto eu consigo entender, viver e praticar da vontade de Deus. Essa é a verdadeira teologia.
Então tem dia que os calvinistas nos ensinam um negócio uau. Mas tem dia que os carismáticos manifestam um negócio muito incrível. E assim, cara, a igreja não para de crescer. Eu vejo que na mesa do Hub rola muito isso. Gente de teologias diferentes acaba se encontrando na mesma mesinha. É maravilhoso. Agora, de verdade, você vai precisar de uma ótica para você fazer. A minha ótica, ela é uma e vocês podem ver como ela é na Poema. Mas, por exemplo, nós temos lá o Bola, por exemplo, e ela tem um apóstolo. E ela tem mais de 500 igrejas. Então, a obra apostólica realmente tem sido feita. Então, eu acho que a gente não deve perder tempo com discussão, mesmo porque você vai começar a querer copiar o chamado de outro cara. E isso não é estar no lugar secreto, isso é estar olhando na vida das pessoas. Hoje tem gente que não tem um chamado concreto, ele não tem bem definido, então ele pega lá no 1001 esboços ou uma boa mensagem no YouTube e ele vai pregar na igreja dele. O que ele às vezes não considera é que quem é o mais espiritual da igreja dele? É o apóstolo de lá? É o evangelista? É o pastor? Quem é o mais espiritual que está aqui? Nós estamos nós 4 aqui e outros 3 caras lá no corte da nossa mesa. Quem é o mais espiritual que está aqui? É quem tem o título mais alto? É quem discerne bem todas as coisas. E às vezes eu copio algo que não recebi do Senhor, e quando eu estou falando, um homem que discerne bem todas as coisas, ele sabe já. Nossa, a igreja aqui. Essa pregação. É o Coríntios 11:26. Né? Não, e tem uns que sabem até de quem, né? Bill Johnson. Tá, falou Tim Keller. Exatamente. Agora, parece que muitas vezes as pessoas que mais falam de identidade, elas não tiveram a sua realizada em Jesus. Agora, quando que você está diante de um genuíno chamamento, quando que você está diante de algo, de um eclésia que foi realmente revelado por Deus no lugar secreto? Quando você é impactado. Gente, eu me lembro de um dia fenomenal. Fui numa vigília no Paiol. É a última igrejinha que tem na estrada Oswaldo Cruz, que vai para Ubatuba. Uns 5 quilômetros antes de chegar na serra de Ubatuba ali, tem uma igrejinha enfiada lá pro meio do mato. E é uma Assembleia de Deus. Cheguei lá naquela igrejinha, eu era o pregador da vigília. E de repente, cheguei na vigília, toca a primeira banda, primeira oportunidade, a segunda, a terceira. Daqui a pouco, uma moça sobe e fala assim: eu não trouxe o playback. E eu queria que a banda não me acompanhasse porque eu me atrapalho. Gente, eu nem sei cantar. Mas eu canto para Jesus. Sei. Cara, e ela começou. Naquela multidão só ele tinha a cruz. Cara, uma glória de Deus. Eu fico arrepiado ainda. Ela não era afinada. Ela não estava no tom. Ela não tinha um playback. Ela não tinha uma banda, mas ela tinha ido diante do trono da graça de Deus. Ela estava presente lá a algum momento e ela carregou aquela atmosfera para nós. Cara, eu não sabia o chamamento dela, nem o título dela, mas eu fui afetado pela unção que despedaçava o jugo que estava saindo daquele cântico. Uau. Quando ela terminou, eu estava deitado. Estava destruído, cara. E eu olhava para ela de novo, ela parecia a formiguinha do esmilinguido. Ela parecia uma esmilinguida. Ela era muito magrinha e ela quase que era Isaías 53. Não havia formosura alguma. Não sabia cantar, não tinha playback. O que ela tinha? Jesus. Ela tinha o que falta para muita gente. Ela tinha o que leva uma banda pro hype, uma música pro hype, um pregador. É da noite pro dia que uma unção muito poderosa pode fazer isso. Mas ela não é fruto de um clone, de uma cópia, e nem de uma inspiração que seja pega de alguém. Ela é dada, ela é fruto do seu relacionamento pessoal com Jesus. Isso é chamado. Mas me parece que hoje nós estamos mais treinados para responder à performance
do que para responder à unção. Nem sempre nós respondemos à unção, mas sabemos responder à performance. A performance consegue fazer tudo, que eu não estou falando que é mal, mas ela consegue mexer e coordenar as nossas emoções. Mas uma garota como aquela, cara, podia curar o câncer, podia curar a AIDS, ela podia libertar cativo. Então, o chamado vai fazer você perseguir isso. Então, eu acredito que, sei lá, cara, Deus tem nos desafiado muito para não sermos iguais. Mas a nossa tentação sempre vai ser um Arão. O Arão é aceito pela massa. Arão é aceito. O Arão faz o que o povo quer. E aí entra um dos homens que Deus abomina. Então, os nicolaítas, a palavra Nical, vem da palavra Nike, vencedor. Laítas, de Laodiceia, da maior igreja, né, do Apocalipse, a igreja que tinha tudo, a igreja que era rica, a igreja que era poderosa. Mas ela aceitava os conquistadores de homens. E os conquistadores de homens são inimigos da unção, porque a unção que despedaça o jugo, eles vivem o contrário. Eles se tornam ídolos das pessoas. Então eles juntam pessoas por causa da sua fama, por causa da sua glória. Então sempre vai ter uma Babel nesse lugar. Babel é o plano que começa de baixo para cima, e Betel é o plano que começa de cima para baixo. Deixa eu trazer uma pergunta. Do caso dessa moça que você acabou de contar. O que você entende que essa moça tem como chamado ministerial? Por que eu estou perguntando? Porque, ok, ela não sabia cantar, ela não é uma cantora, mas ela carregou ali a presença de Deus. Ela trouxe ali a presença de Deus. Mas nessa aí, a gente tem um monte de gente que não é cantora e não carrega nada e está em cima do púlpito. Porque porque eu sou cantora. Ou, não, eu citei cantor, mas tem pregador que não sabe pregar, tem um monte de gente que não sabe fazer o que está fazendo nas igrejas. Como que então a gente... Tipo assim, uma mulher que não é cantora, ela foi usada. Só que talvez aqui a cantora não é usada coisa nenhuma. Sim. Você entendeu ali Sim, eu entendi. A dualidade? Se alguém é só cantor, ele não devia cantar na igreja. Ele devia procurar uma carreira normal, não uma carreira cristã. Porque para você ser um cantor, você vai ter que ter um encargo, 2 ou transitar neles. Então o que acontece? Essa mulher não era uma cantora, ela era uma profeta. Ela estava profetizando enquanto cantava. Nós conhecemos pessoas que profetizam tocando instrumento. Sim. Então essa mulher, ela Crônicas 25 dá base para isso. Ela trouxe uma atmosfera profética quando ela cantou. Quando a Ludmilla Ferber está cantando Recebe a Cura, ela não está fazendo uma canção de sacerdócio, ela está fazendo uma canção que ministra ao povo. E quando a Cassiane fala recebe a unção, recebe poder, ambas estão sendo proféticas. Uma está sendo usada para curar, a outra está sendo usada para batizar. Esses dias eu falei para o Brisa, né? A gente estava fazendo um flow. Falei, Brisa, eu costumava pastorear as pessoas no cântico quando elas não estão sabendo e o ambiente não se estabelece. Eu acho que uma das poucas bandas que eu vejo fazendo isso muito é Morada. Mas me parece que tem muita gente que não sabe o que fazer quando ela precisa fazer o povo vir. Então, por exemplo, o Queen é uma das bandas que fez a interação entre o público e eles. Pum, 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 pum. Eles queriam algo. A igreja deveria sempre interagir como um coro só no cântico. Porque aquilo é desenvolver nosso sacerdócio. É a igreja cantando ao amado. Então, às vezes, eu acho que... em uma só voz. Eu acho que muitos dos ministros de adoração, eles não sabem o que fazer. Eles deveriam conduzir o povo para a adoração. Então, eu que canto pequeno... São cantores e não ministros. Né? Eu não sou cantor. Meu campo harmônico é pequeno, minha voz é um drive sujo que eu ainda não sei usar. O que eu fazia? Sempre chamava o povo para cantar comigo. Então, eu sempre usei o povo para ministrar o coração de Deus. E a unção vinha de maneira poderosa. Então, esses dias eu falei, Brisa,
Lembra que eu fazia isso com o povo? Parece que o povo tá afim de fazer uma coisa, mas eles estão tão viciados em cantar músicas boas que já existem, que quando você vai fazer um espontâneo com eles não sabem. Aí o Brisa pegou a música Emaús e ele dividiu em Curitiba em 3 partes. Cara de Deus. A turma da esquerda cantava uma parte, a turma do meio cantava uma parte, da direita outra parte. Cara, virou O final da música. Meu amigo, ficou muito poderoso. Mas o que era aquilo? Pastorear as pessoas na hora da adoração. Mas você pode evangelizar, cara. A gente já teve muita música que a gente cantou. Se liga, irmão, no que eu vou dizer. Não é baseado, não é menos álcool, não é farinha, não é injetar. Igual ele, você nunca espera. O seu nome é Jesus. Cara, era evangelismo. Então, se Eles todo dizem mundo... que a gente é careta. Mas na verdade eles não viram nada. Eles pensam, deixa eles pensar. Eu fiz muito rock and roll e hardcore e regueira de evangelismo. Daqui a pouco a gente fazia uma rampa para um breve pastoreio e no final a gente levava a galera para o sacerdócio. Então, no meu entendimento bíblico, Deus tem 5 ministérios ordenados e 5 não ordenados. E as mãos de Deus tocam a terra através dessas pessoas. Então, para mim, todo mundo tem uma manifestação, pelo menos de uma das 5 vocações. Todo mundo. Todo mundo. Cristo é a 5 perfeita. Mas todo mundo. Ou alguém é evangelista. E aí, cara, começa a guerra teológica, em vez de ser uma igreja. Pô, mas tem gente no mundo que precisa ouvir Jesus. Daí a galera, mas o que adianta se não consolidar essa doutrina dentro dele? É um mestre discutindo com o evangelista. É aí que um completa o outro. Agora, se você é maduro no sacerdócio, você respeita a diversidade. A diversidade dos dons, a manifestação multiforme da graça de Deus. Então, pelo sacerdócio, você consegue viver tudo isso. Então, eu acho que a igreja, lá do Novo Testamento, primitiva, ela está sendo restaurada na nossa geração. E para mim é o maior sinal da volta de Jesus. É jovens como nós falando de assuntos tão profundos e poderosos. A gente devia ter bastante cabelo branco para falar do que a gente está falando hoje. Eu já tô perdendo os cabelos. Então Você já tá um bom velhinho. Eu já sou vô 2 vezes, né? Tá chegando velhinho, meu segundo Papai netinho. Noel. Então, Eu já perdi um dente. Ô, Vona. A dignidade só. A saúde, ele perdeu. Joelho tá osso. O mano, joelho tá todo já mundo foi. velho aqui, né? Perdeu a teta em cima da Eu barriga. sou mais novinho, 30. Mas eu acho isso, que, sabe? Então, agora, se for para cantar só para cantar, aí é melhor fazer lá fora, né? Aí vem um provérbio, né, do Farley. Se desse pra gente comprar pelo quanto vale e vender pelo quanto acha que vale, aí ia ser um trade monstro. Muito louco. Então Ô, Galo Véi. tem isso, né, cara? Tem isso. Eu acho que tem gente que pensa, mas não teve a revelação de Deus. E a verdade é que o chamado está em Jesus e o chamamento, a vocação, ela nasce parte desse lugar. Manifestar Jesus. Mas ela não tem regra. Cada um aqui vai ter uma história a partilhar. Você compartilhou como você começou ali com toda a essência de evangelismo e como tudo isso foi se moldando no decorrer do tempo. Cada um aqui vai ter uma história a partilhar. Cada um foi de um jeito. Uns foram com palavra profética. Outros foram lendo as escrituras. Outros foram através de sonhos. Outros foram fazendo. Outros foram fazendo e não tiveram nada disso aqui. Sim. Eles simplesmente permaneceram naquilo que eles estavam fazendo, servindo aos santos. E eles sentiram que realmente nasceu para aquilo, né? A gente fala dessa angústia dos 2 dias mais importantes, né? Da vida, saber o dia que a gente nasce e o outro descobriu por que nasceu, né? Então nós descobrimos para estar Jesus. Eu vejo isso eu vejo algo na vida de Davi assim bem legal. O profeta, nossa, por que eu entrei nisso? Isso aqui dura um tempo. Deixa eu... Já estamos em 44 minutos já. Então eu vou fazer em 3. Quando a gente fala que Davi ele foi ungido rei, né? O texto ali, 1 Samuel 16, se a gente for reparar, não tem algo claro a respeito de Davi e da família dele ouvir a respeito disso. No versículo
1 ali, o profeta ouve de Deus, até quando você vai ter dó do rei atual, Saul. Então, pegue agora um chifre, coloque óleo dentro, vá até as terras de Jessé, e um dos filhos dele vai ser ungido como rei. A resposta do profeta é: Deus, mas se o rei atual descobrir, ele vai mandar me matar. Aí Deus fala: então, diga que você está indo sacrificar ao Senhor. E você vai purificar os sacerdotes e a família dele para participar desse sacrifício. Então, ele chega na cidade, Belém, até o pessoal vem, o sacerdote já vem: você vem em paz, eu venho em paz. Eu vou sacrificar na terra ali de Jessé, eu vou purificar a família dele para participar do sacrifício. Então, a família toda vem debaixo de qual palavra? Nós vamos sacrificar ao Senhor. E vocês vão ser purificados para participar do sacrifício. E aí eles estão sendo purificados individualmente, até que não falta mais ninguém. Tem Davi. Então chama ele. E no ato de público ali, de purificação de Davi, diante dos sacerdotes, diante da família, acontece uma coisa diferente. De repente, vem um óleo, um chifre, é algo derramado na cabeça dele, e aquela oração ali, em momento algum fala que você está sendo ungido rei. Israel não tem essa ordenação pública com a fala do que está acontecendo. Ele, de repente, foi ungido, que era um ato também na época que só aconteciam com pessoas em um lugar secreto, num lugar assim afastado. Com Saul tinha sido assim, os sacerdotes, levitas, essas coisas não aconteciam em público. Então, ou seja, com ele aconteceu uma coisa que, na verdade, eles não tinham um entendimento naquele tempo do que exatamente estava acontecendo. Ele simplesmente agora estava mais... Estava erebarácia. Ele estava cheio da presença. Sonhos proféticos. Estava cheio da presença, e a Bíblia diz que naquele momento que o óleo toca a cabeça dele, o Espírito sai de Saul e vem sobre Davi, e agora, sem saber exatamente o que está acontecendo ali, ele, dias depois, vai parar dentro do palácio. Ele precisa ir lá tocar no lugar que um dia ele ia governar. Ou seja, aquela unção, que é a capacitação para o cumprimento de um propósito, ele tinha sido ungido para ser rei. Ele vai... Não? Eita, olha aí. Ó. Ele vai parar lá no lugar de reinado, no quarto, no lugar que ele ia reinar, e sem ser rei. E com certeza ali a conta fecha dele saber que todo mundo ali dentro sabe que Saul também tinha sido ungido. Então a gente começa a ver algumas... O que eu estou falando aqui tudo é que a gente começa a ver que tem algumas pistas, né? Algumas pessoas é muito claro, é desde criança. Outro é desde adolescente. Outro tem pessoas que são pistas que vão sendo colocadas. Ele foi ungido, depois ele foi parar dentro do palácio. Daqui a pouco ele começa a entender que aquele óleo também o rei atual tinha recebido. Daqui a pouco ele vai para uma guerra por outro motivo. Ele não chega já desafiando o gigante. Ele ouve os soldados dizendo que quem vencer aquele gigante vai ganhar uma parte do reino e a princesa em casamento. Ou seja, está um passo ali perto daquilo que ele está entendendo que aconteceu e que o Senhor estava chamando ele. E aí sim que ele vai para cima daquele gigante. Então a gente vê que algumas pistas também para algumas pessoas vão sendo colocadas, desvendadas no meio do caminho. Nesse lugar em Jesus que você descobre que talvez o Senhor... Você nasceu nessa terra para estar numa nação, entregando a sua vida ao Senhor, tocando as pessoas naquele país, naquela tribo, naquele vilarejo, naquela empresa, nessa função artística ou nessa função empresarial, dentro de uma igreja, servindo aos santos de tal forma e tal forma. Então, realmente não tem uma regra. É só a gente ver como cada um da Bíblia foi chamado. E, a começar, todos eles foram chamados para caminhar com o Senhor. Então, o início de todos eles, todo mundo que a gente vai ver, foi o Senhor chamando eles, falando com eles. Moisés indo encontrar uma voz, uma sarça pegando fogo e chamando ele para um relacionamento, desse relacionamento partindo autoridade. Jesus passando num porto, olhando pessoas, me segue. E, de repente, ele seguiu Jesus. E depois foram colocando para fora, cada um da sua forma, do seu jeito, daquilo que eles foram chamados para fazer na vida. Então é isso, gente. Não existe uma regra para o fazer, para o cumprimento ali do ofício, da vocação, de como você descobre isso. A regra, na verdade, se for ter, é se relacionar com o Senhor o mais profundo que você puder, conhecer o coração dele. Buscar no secreto. Buscar no secreto. E aí a gente muda uma frase lendária da igreja, né? Deus tem pressa na obra. Essa frase não é verdadeira. Deus tem pressa é muito usada, na intimidade. Uau.
Depois da intimidade, ele diz que hora você serve e se serve e como serve. E uma verdade é que os piréticos, né? Tem os proféticos e os piréticos. São homens que criam narrativas sustentadas por sinais que só eles viram e nunca foi de Deus. E isso nunca vai se cumprir. E isso não é uma revelação, né? É um revelamento. É uma azia, é uma congestão de jumento, né? Tipo, o cara fica criando. Não, Deus me mostrou isso, daí eu vi a coisa daquela cor, daí eu vi uma pessoa que chegou com não sei o quê. Camiseta verde. Daí um dia o pastor falou, é isso, daí não sei o quê. Daí daqui a pouco ele vem e conta uma história pra você e depois ele pergunta, mas eu não sei por que não tá acontecendo, pastor. Ele conta uma história, ele prova pra você. Então eu tenho muito medo das narrativas. São desejos viscerais, construídos a partir da necessidade e vontade de pessoas que Deus nunca esteve por ali, nunca teve a palavra de Deus, e isso nunca vai se cumprir. Então, isso é piração do lugar secreto. E talvez o Deus do lugar secreto não seja o Deus Todo-Poderoso, mas seja eu mesmo. Então eu invento minhas próprias histórias na minha solidão, chamo ela de solitude e depois vejo se alguém compra meu pacote. E isso acontece também, infelizmente. E essas pessoas são extremamente frustradas porque não se cumpre. Nada disso se cumpre. Já outros são os bootstrapping, né? Eles se lançam, eles criam, então eles podem escalar. Há uma carreira escalável na igreja, no mundo gospel, no cristianismo, e bons resultados não necessariamente são frutos. Na verdade, são superpoderes dos nicolaítas, que Deus abomina, porque eles são conquistadores de homens, mas não tem nada do Senhor. Então, com muito temor e tremor, eu nunca faço medida por resultados, mas sempre por fruto. Primeiro o fruto em mim, depois o fruto a partir de mim. E todos nós podemos discernir o papo desse podcast, se já temos o Espírito Santo. Podemos saber, sim, lá dentro do nosso espírito, o que funciona, o que não funciona, até de maneira intuitiva, como se descreveu a ida. Para Davi era intuitiva, para Deus era profética. Ele não estava muito sabendo, o negócio foi rolando. Foi rolando. Então, o intuitivo, o intuitivo e a narrativa, eles se parecem em algum momento. Mas, na verdade, a diferença é que um traz paz e o outro traz guerras e insônias. Se você tem paz que excede todo entendimento, esse é o Arnaldo do coração. O árbitro do coração, que garante se você está ouvindo a voz de Deus ou não. É isso aí. Chamado. Muito bom. Que esse papo, que essa conversa, que tudo que foi lançado aqui, liberado, abençoe sua vida, abençoe sua casa e abençoe seus amigos. Então, por isso, compartilha com todo mundo, comenta. E é isso. Seja membro desse canal, se inscreva aí, bebê.